Amém. A todos os queridos amigos e irmãos aí da Igreja do Califórnia, aonde tive o privilégio de ser pastor durante aí 5 anos e meio, e certamente foi um período recheado de muitas bênçãos, muitos aprendizados. E quero felicitar a todos vocês com a paz poderosa do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus continue sendo derramada sobre todos vocês. Esse é o desejo que eu externo nesse instante, de maneira que vocês possam realmente estarem aí debaixo da graça do Senhor, como já disseram. Bem, nesse instante eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia. Quero fazê-lo junto com o texto que está em 1 Coríntios, capítulo, 10. Eu tenho um canal aí no YouTube que eu intitulei A Fé Se Explica, e lá no canal eu tenho um mote. O mote lá no canal é Mais Perto da Bíblia. Então, vamos fazê-lo aqui mais uma vez. Mais perto da Bíblia, por favor, tomem aí 1 Coríntios, capítulo 10. A mensagem está centralizada exatamente aí dos versículos 1 ao versículo 11, e eu intitulei essa mensagem de adoração ao modo egípcio, e certamente você vai entender esta mensagem de maneira muito singular. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma prece. Vamos orar. Bondoso Deus e amado Pai, nossa gratidão por aqui estarmos mais uma vez, junto aos teus filhos, na exposição de tua palavra, que teu santo e bom Espírito nos capacite a compreender e certamente colocar em prática os teus ensinos. Eu aprendi ao longo de minhas idas e vindas, como então... E aí a Bíblia diz assim, metade do monte será... Idas e vindas em relação à minha forma de apresentar a mensagem, normalmente é dizer qual é o caminho que eu vou percorrer e aquilo que exatamente a gente vai ter condições de compreender. A mensagem está dividida em 3 partes. Na primeira parte, eu vou fazer uma espécie de levantamento do contexto lá de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 ao 11, uma abordagem histórica dentro de todo o contexto que ali envolve estes versos. Em seguida, eu vou fazer uma abordagem de natureza teológica, examinando alguns versos ali em particular, e, por fim, eu vou intercalar algumas abordagens de minha fala aqui com alguns textos do Espírito de Profecia que vou compartilhar na tela, se tudo correr bem aí para você, tá bom? Então, 1 Coríntios 10, de alguma forma, descreve 7 eventos que estão relacionados diretamente com a história de Israel. Após nós fazermos essa leitura, esses relatos, então, demonstram, de alguma forma, que Paulo apresenta aqui as razões que, então, levaram Israel a passar por aquilo que passaram. Então, quando você chega, por exemplo, ao versículo 11, e neste momento mais perto da Bíblia comigo, você vai entender que aqui, quando Paulo usa a seguinte, eu diria, mensagem, ele diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Bem, esta parte é uma parte conclusiva, então vamos fazer a leitura abordando os demais outros versos. Observem, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os guia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, ou tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já o fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram,
e foram destruídos pelo exterminador. E aí o verso, que em particular é o que eu chamo de verso conclusivo. Então, o que acontece aí, especificamente no versículo 6 e no versículo 11, você tem uma expressão que aí está traduzida como exemplo. Essa palavra em grego é tipoi. Essa expressão significa dizer de outra maneira que o Senhor, então, nos tem habilitado com situações, exemplos, tipologia, que de alguma forma servem de estrutura para compreender a nossa jornada nessa terra. Quando nós voltamos, então, para analisar de maneira rápida a história aí a partir do Êxodo, exatamente no instante em que Israel deixou o Egito, nós não vamos nos surpreender com o contexto bíblico que, de alguma maneira, nos põe algumas coisas que aí a palavra tipoi tem o que a gente chama de sua significância dentro do contexto de nossa vida como adventista do sétimo dia. O que é que nós encontramos, reitero, ao retornarmos ao Êxodo? 3 coisas em particular. Primeiro, que a expressão ali, Egito, por ela ser, então, uma tipologia, ela representa o mundo. A expressão, então, Canaã, representa o céu. E o período de travessia que o povo de Israel passara até chegar, então, ao outro lado do mar, representa exatamente a forma como o povo de Deus, nós todos devemos estarmos aqui, no abandono do mundo, e, é claro, atravessando tudo isto como povo que se dirige a Canaã celestial ou o reino dos céus. Então, não perca de vista Egito, Canaã e a travessia, ou seja, Egito representa o mundo, Canaã representa exatamente o céu e a travessia representa toda a jornada que nós estamos passando nessa terra até chegarmos a Canaã celestial. Então, de sorte que é necessário, nesse primeiro instante, que você atente para este aspecto que eu chamo de um microcosmo, exatamente aí da postura de Israel, que serve para nós de base nessa jornada, como eu já dissera, até o céu. Então, precisamos ainda nos lembrar que Israel passou por um período de escravidão cruel, e nesta situação também é tipológica para nós, porque estamos vivendo, por assim dizer, numa escravidão aqui nesta terra. E Deus foi que libertou Israel, não será diferente para o povo de Deus aqui nesta terra, é Ele que vai libertar. Israel, você não pode esquecer, não tinha mérito, Israel não tinha, portanto, nada a oferecer a Deus, era idólatra, pecadora, era uma nação de alguma forma cruel, na verdade, um povo que estava sem rumo, mas eles clamaram a Deus, e Deus, então, lhe providenciou um libertador. Quando nós vamos a Êxodo, capítulo 2, Deus, então, ouve o clamor do povo e envia exatamente alguém representando a ele, que é um tipo de Cristo, uma tipologia, que é o caso exatamente de Moisés. O Senhor começou, portanto, através de Moisés, planejar o livramento do seu povo. Ele enviou uma praga após praga para que, de alguma forma, o faraó pudesse se intimidar de que Deus estava no controle de todas as coisas. Todo este trabalho de libertação foi realizado por Deus, não foi por Israel em particular, não foi pelo povo em particular. Nada foi feito por eles. Deus providenciou todas as condições que eram necessárias para que pudessem avançar. Então, em razão de seus atributos, Deus resolve libertar Israel da cruel escravidão egípcia. E um sinal serviria de ponto de partida, você se lembra disto? O Cordeiro Pascual deveria servir de marca entre a libertação da escravidão e a entrada para uma nova terra. Não perca de vista esta tipologia, por isso que a expressão lá em 1 Coríntios, capítulo então 10, versículo 6 e verso 11, nos apresenta estas verdades em particular. Então, após o sacrifício do Cordeiro Pascual, eles foram batizados nas águas do Mar Vermelho, você não pode esquecer disso. Paulo afirma isso exatamente aí em 1 Coríntios, capítulo 10. Eles foram batizados em quê? Na nuvem e no mar. Uma espécie de tipologia para o povo de Deus nessa circunstância que nós estamos vivendo. Nós precisamos atentar para estas singularidades. Então, logo que eles saíram das águas, já do outro lado do mar, agora era um povo livre, você não pode perder de vista isso. Deus havia enterrado todo o passado de Israel nas águas, então ali onde eles foram batizados, no mar, e fizera ressurgir
como um povo novo, um povo livre, liberto, livre daquilo que eram as marcas de pecados. Em Êxodo capítulo 15, você não deve esquecer que ali está o cântico magnânime que Moisés ali entoa junto com aquela multidão. Que louvor, não? Se nós pudéssemos ter, eu diria, uma imagem, um som de quantas aquelas milhares de vozes cantavam ao Senhor, agradecendo por todo o livramento. Você não deve esquecer que isso também é tipológico, quando nós olhamos Apocalipse, capítulo 15, em particular, vemos lá exatamente também um cântico cantado pelos salvos. Isso revela de que, de alguma forma, nós estamos também numa travessia neste mundo, não obstante a dificuldade da caminhada, segundo, então, o que nós encontramos em Êxodo, capítulo 16, capítulo 17, Deus, então, também alimenta o seu povo, para que eles pudessem se lembrar, de alguma forma, que Deus não apenas libertava, mas também era o mantenedor. Deus havia providenciado todas as condições para que Israel vivesse de maneira tranquila. Então, vejam, ele alimentou, ele protegeu, ele manteve, e aqueles que estavam, portanto, no deserto não ficaram às suas próprias condições. Deus deu pão do céu e água no deserto para o seu próprio povo, o que implica dizer de que, de alguma forma, nós estamos numa travessia semelhante. Mas não só, é preciso ainda nos lembrar que eles, então, cruzaram o deserto, de maneira que este cruzamento, ou seja, essa travessia, não foi feita sem a proteção de Deus. E mesmo diante disso, o Senhor estava ali com todas as suas, eu diria, maneiras agradáveis de tratar do seu povo. Paralelamente a essa história de travessia, eu gostaria que você pudesse agora atentar para um outro particular, o estágio do povo ali no deserto. A travessia é exatamente algo que nós precisamos atentar, que é tipológico também para nós. Estamos vivendo um estágio na experiência da vida cristã nesta terra, até chegarmos à Canaã celestial? Sim, é claro que estamos presos como escravos neste mundo de pecado. No Egito moderno, como já falei outrora, sim, clamamos, assim como Israel clamara, dia e noite por livramento, para sairmos dessa escravidão de pecado, dessa escravidão de crueldade. Deus tem ouvido, sim, é claro que ele tem ouvido o desespero do seu povo. Deus tem ouvido o nosso clamor. Ele enviou um libertador. Ele enviou Jesus Cristo para salvar você, meu irmão, para salvar a mim, no mundo de pecado, aonde somente a graça de Cristo é que pode nos ajudar a atravessar, eu diria, esse deserto que nós estamos vivenciando nesta jornada aqui na Terra. Ele derramou igualmente o seu sangue, sua graça nos alcançou, nós fomos batizados no sinal que ele estabeleceu. A cruz é o nosso sinal, cuja marca, de alguma forma, deve estar cravada nos ombrais de sua alma, nos ombrais do seu ser. Também fomos batizados, é claro, fomos batizados no batismo. Nossa velha vida foi enterrada, por assim dizer, nas águas do batismo e ressurgimos para uma nova vida em Cristo Jesus. E já podemos, de alguma forma, cantar a canção de libertação, assim como Israel fizera, com muito mais retumbar, enchendo exatamente os céus e as abôbadas pelo grito de vitória que vem exatamente da manifestação de Jesus na cruz do Calvário, externada a todos nós que o aceitamos como nosso Salvador pessoal. Mas entre a cruz e a Canaã celestial, ainda há um deserto que nós precisamos percorrer, não sem Cristo, não por nós mesmos, mas guiados pelo Consolador, o nosso amigo, o Espírito Santo. Enquanto isso, ele tem, então, nos providenciado certamente o maná. A palavra de Deus é ela, a palavra de Deus, o nosso maná, é ela, então, que nos alimenta enquanto estamos na jornada rumo à pátria celestial. A água que mata a nossa sede nessa jornada, nesta caminhada, é a oração, é a amizade com o Espírito Santo. Sem ela, nós estaremos, então, em sequidão espiritual. Muitos vão tombar, certamente, como ocorreu com Israel no deserto. Precisamos, portanto, não perder de vista estas tipologias que aqui estou lhes apresentando. Então, nesse primeiro momento, espero que você tenha recapitulado essas questões para que agora possamos, de alguma forma, adentrar a mensagem de maneira mais contundente. E como eu tenho pouco tempo, eu vou chamar você para os textos sem
necessariamente ir a eles em leitura. Eu quero, então, apresentar para você agora o que eu chamo de uma análise teológica destas construções que aqui já eu fiz. Quando você vai a Êxodo, capítulo 19, versículos 6 ao 3, nós temos o que eu chamo aí, portanto, de uma cena-ato, ou um ato de cena, que ali o Senhor apresenta para Israel. Não perca de vista, Israel foi tirado, foi libertado, não havia nenhum comprometimento, não havia nenhum requisito, nenhuma solicitação, nenhum regramento. Deus não requereu nada de Israel, não perca de vista a partir de agora. E aí, então, Deus liberta Israel, sem que eles tivessem qualquer mérito para isto. Êxodo capítulo 19, versículos, então, 3 ao 6, é neste aspecto que eu me encontro. Eles não tinham como providenciar a sua própria salvação. Então, o sangue do Cordeiro Pascual os libertou da escravidão cruel. E neste novo ato, cena, o povo chega ao Monte Sinai. Você se lembra disso? Deus quer fazer destes libertos seu povo peculiar. E notem que Deus, então, ali relembra a eles a libertação, a obra que ele fez exclusivamente, que Israel não tivera qualquer mérito neste ato. Ele os libertou em razão do clamor que Israel fizera. Ele os libertou por sua graça. Agora, disse Deus para Israel, quero que vocês se tornem meu povo exclusivo. Você escutou isso? Em outras palavras, após a libertação, Deus convida o povo agora para que, então, se comunique com ele, se forme numa aliança singular, e agora ele, então, chama este povo como um povo único, exclusivo, e aí ele apresenta a este povo, através de Moisés, que esse povo deveria, então, ouvir a sua voz e guardar a sua aliança. Deus disse a Moisés, numa linguagem, eu diria, mais humanizada, Deus disse, você deve descer, Moisés, ir ao encontro do meu povo, leve para eles, portanto, a minha solicitação e diga-lhes que, na verdade, é isso que eu quero deles. E aí nós vamos para a cena-ato número 2, que está entre os versículos 7 e 8 do mesmo capítulo de Êxodo 19. Então Moisés voltou, convocou a autoridade do povo, lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele dissesse, que ele falasse. O povo tomou, então, aquelas mensagens como unânime, e aí disse o seguinte, veja o texto, diz assim, faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou o Senhor, então, a resposta que o povo dera. Na verdade, Moisés levou ao Senhor o que o povo havia se comprometido, e nós, então, vemos aí o povo que aceita esta aliança. Quando nós vamos ao texto de Jeremias, analisando esta forma como Deus, então, propõe este pacto, esta aliança, esse concerto, em Jeremias, capítulo 31, versículo 32, ali é tipificado na forma de um casamento, como Deus estivesse dizendo, eu quero me casar com vocês. Vocês querem, portanto, se casarem comigo, vocês querem se tornar o meu povo peculiar? E como Israel respondeu? Em unanimidade, diga a Deus que nós faremos tudo o que ele nos pede. Isto é o que está registrado em Êxodo capítulo 19, versículo 7 e 8. Deus não exigia, meus queridos amigos, nenhuma observância de coisa alguma antes de ter libertado o povo. Eu vou dizer de uma outra maneira, a obediência não é o que Deus requer, é fruto, é resultado daquilo que ele já fizera. Você entendeu a questão aqui? Deus não havia exigido para Israel observar coisa alguma, Deus liberta Israel. E após a libertação, ele então propõe um pacto, mas um pacto volitivo. É o povo que voluntariamente, depois que ouve aquilo que Moisés registra, o povo diz, diga ao Senhor nosso Deus, Moisés, que nós faremos aquilo que ele nos está solicitando. Então, nós vamos agora para a cena 3, o que eu chamo, portanto, cena ato 3. Nós vamos a Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2. O Senhor, então, agora diz que o que eles precisavam fazer, não para serem salvos, não percam de vista isto, mas porque estavam salvos. Lembrem-se, os israelitas não tinham nenhuma dignidade. Deus relembra que foi ele que havia libertado, então, o povo do Egito. Então, o Senhor apresenta os termos do concerto em 10 mandamentos. Aqui estão os termos que Israel dissera que seria fiel, que cumpriria. Então, como você vê,
Israel guardaria com os termos do concerto, não para ser salvo, mas porque estava manifestando uma resposta de amor pela forma como Deus, então, cuidara de todo o povo. De boa fé, a promessa, então, feita ali a Deus era que seria fiel à oferta que o Senhor estava propondo. E Israel, na verdade, respondia a este apelo por amor, não para se salvar, não perca de vista isto, mas porque já estava salvo. Eu vou, então, para a cena 4, o que eu chamo, portanto, de ato cena 4. Quando você chega a Êxodo, capítulo 31, verso 18, o que se registra ali, o resultado do encontro final de Moisés com a expressão da vontade de Deus, ou da expressa vontade de Deus, escrita e assinada pelo próprio Deus, para que pudesse ser apresentada ao povo. O que se esperava era que, após este casamento entre Deus e o povo, este se mantivesse singular, numa relação realmente do que a gente poderia tipificar aqui, de um concerto entre um homem e uma mulher, de maneira que aqui o casamento é tomado para tipificar isto, um relacionamento exclusivo, não um relacionamento poligâmico, mas um relacionamento monogâmico. E aí veja o que ocorre, é exatamente o contrário que Israel faz. Israel estava liberto, o Senhor, então, agora propõe uma aliança, a aliança é aceita, e o Senhor, então, agora apresenta a forma que Israel deveria viver esta aliança, mas Israel rompeu com o voto conjugal. Israel passou a viver com outros deuses, passou a viver com outros senhores, passou a adulterar o concerto que o Senhor estava estabelecendo e que havia estabelecido. Na verdade, nós vamos, então, para a cena 5, ato cena 5, então nós vamos a Êxodo capítulo 32, versículos 1 e 2, o que nós encontramos aí. O povo não suporta, você sabe o contexto, Moisés volta para dar a resposta do povo a Deus, e então o povo ficou inquieto, Moisés demorou no monte por dias. A tardança de Moisés levou muitos ao fracasso. Esta espera, mais uma vez, é tipológica em relação à volta de Jesus para todos nós. Muitos já abandonaram a fé, outros estão brincando com o pecado, voltaram ao mundo e à vida de escravo, mas acham que estão livres. E eu digo isto que é um ledo engano. Na verdade, não há liberdade sem Cristo, não há uma vida fora de Jesus que te seja, de alguma forma, salutar. Observem que o povo já havia dito diversas vezes que Deus era quem havia libertado Israel, era Deus que havia tirado Israel do Egito. Mas agora o que eles dizem para Moisés? Moisés foi quem nos tirou do Egito. Na verdade, quando você vai a esse texto que aqui estamos analisando, dentro desta perspectiva teológica, você deve ter como ponto de partida esta ideia. Quando o povo desvia o olhar do Senhor Jesus, ele vai colocar no homem, no seu projeto, eu diria, momentâneo, naquelas luzes e cores que agradam pelo instante, mas não permanecem. E chega um instante de que tudo isso encerra. E aí é exatamente tipológico também que o povo aqui, na tardança de Moisés, esse povo então se desvia da verdade. E quando expõe como quem tenha sido libertador, ao invés de agradecerem a Deus, agora diz, abro aspas, Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Veja isso lá, em Êxodo capítulo, então, 32. Ao mesmo tempo, a espera pode tornar, para muitos, eu diria, se tornarem complacentes com o pecado, com a sua velha natureza. Alguns insistem em achar que nascem com duas naturezas, e esta é uma teologia muito precária. Na verdade, amigo, meu irmão, minha irmã, jovens que por alguma razão me escutam nesta tarde, há uma só natureza em nós, a do pecado. Nenhum de nós nascemos com duas naturezas, nós nascemos com a natureza do mal. É a graça de Cristo unicamente que nos liberta. É apenas quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal que a natureza, a graça imputada nos é, então, de alguma forma atribuída, e aí nós absorvemos uma outra natureza, e esta, a natureza da graça, esta é exatamente a luta que se trava quando nós aceitamos Jesus. Uma outra natureza passa, então, a combater, e não importa que você olhe para um recém-nascido, todos nascemos unicamente no reino do pecado, e é somente quando a graça nos alcança
que nós, então, podemos nos tornar livres por Cristo Jesus. As duas naturezas são estranhas entre si. Não há como vencer sem Cristo, meu amigo. Nunca, jamais haverá total eliminação da natureza de pecado sem o ato da misericórdia de Cristo. E isso só ocorrerá quando ele voltar a esta terra. Arão foi um líder, de alguma forma, submisso à insensatez do povo. Aqui, é claro, eu estou chamando a sua atenção pela forma que, muitas vezes, a liderança da igreja se permite que as pessoas, então, tomem um tipo de adoração ao modo egípcio. A natureza aqui de Arão, de alguma forma, foi suscetível, cedeu à pressão do povo. Aqui fica claro que os líderes, de alguma forma, podemos levar o povo para mais perto de Deus ou mais distante dele. Na verdade, o ato que nos leva a conduzir as pessoas aos pés de Jesus não é a nossa sabedoria, não é a nossa expertise. Na verdade, o que nos leva mais perto de Cristo é a graça do Espírito Santo movendo a nossa vida na intimidade com os céus. E quando um líder, por alguma razão, perde de vista a intimidade com os céus, quer liderar por meio da inteligência, da sua expertise, da sua compreensão das coisas, sem ter a Cristo como o modelo, sem ter a Bíblia como a base, ele não é líder. Ele está levando o povo à apostasia, e isto nós encontramos nas cenas do Antigo Testamento, naquilo que nós estamos aqui analisando. O que estamos vendo aqui é que os líderes podem, de alguma forma, levar a multidão ao fracasso, com exemplos débeis, quando o termo e a razão da adoração é substituída por apenas aplausos, por chocarrices, muitas vezes por apenas manifestação de extravasar energias. Certamente a multidão aqui está misturada. É claro que aquela multidão que aí está, onde Arão se submete, a pessoas não convertidas, egípcios que de alguma maneira aproveitaram a oportunidade para deixar o Egito. Sim, eu estou chamando a sua atenção para ter um pouquinho de cuidado com o povo que se mistura no nosso meio. De alguma forma, os seus, eu diria, trejeitos, modo de viver, isto muitas vezes tem sido copiado, tem sido um modelo para a igreja, uma espécie de exemplo, e a semelhança dos egípcios no meio do povo de Deus trouxera, de alguma forma, uma espécie de modelagem de culto que não é o culto do Senhor. Esse grupo, entre os israelitas, levou um número considerado de pessoas a seguirem os seus velhos costumes, e não houve, de fato, conversão, mas apenas oportunismo. Há muitas pessoas dentro da igreja que, por alguma razão, ainda não se converteram, e elas estão aí apenas como oportunistas. E é esta razão porque Ellen White diz algo que eu gostaria de compartilhar aqui com você. Se houver oportunidade de você, portanto, ver essa mensagem aqui compartilhada, veja exatamente aí o que ela nos apresenta em particular. Como ela, então, diz aqui, nós temos estas cenas que o Senhor, então, através dela, nos apresenta. Observem a mistura de gente, que os israelitas subiram do Egito, era uma fonte contínua de tentação, dificuldades. Professavam ter renunciado à idolatria e adorar o verdadeiro Deus, mas sua primitiva educação e ensino lhes havia modelado os hábitos de caráter e estavam mais ou menos corrompidos pela idolatria e reverência para com Deus. Eram os que mais frequentemente suscitavam, de alguma forma, contendas, e os primeiros a queixar-se, e contaminavam o acampamento com suas práticas idólatras e murmurações contra Deus. Então, observem que esta mistura, de alguma forma, levou Israel, de alguma maneira, ao fracasso. Haveria hoje algum paralelo entre a igreja adventista e as multidões e suas velhas práticas, ou então pelos seus velhos hábitos introduzidos nas igrejas, adorações duvidosas, muitas vezes cedendo às pressões do povo não convertido? Esta é a minha pergunta. Algo a pensar, não? Algo a pensar a respeito, muitas vezes, dos hábitos que estão se juntando a nós e, de alguma forma, tem mudado o comportamento da igreja? Algo a se pensar. Quantos estilos de adoração temos permitido atingir o acampamento dos santos por cedermos às pressões sociais, muitas vezes pautadas em uma teoria de marketing
sobre o manto falso de uma necessidade de visibilidade social e cultural. Os versículos 2 e 4 de Êxodo, capítulo 32, demonstram que as ovelhas estavam conduzindo o pastor, o que é uma inversão, na verdade, na forma de liderança bíblica. Este é um caso típico onde os líderes passaram a ser liderados. Observem como Arão, de alguma forma, então, construiu o bezerro. O povo abriu a libertação de Israel aos deuses que ele criou. Quando um líder perde de vista, meu irmão, minha irmã, que de alguma forma ainda continua aqui me ouvindo, quando o líder perde de vista a quem está servindo, a idolatria toma o lugar da adoração a Deus. O líder não serve mais a Deus, mas aos interesses do povo. E Ellen White, em um outro texto, que eu gostaria, portanto, também de compartilhar, deixa eu ver se eu consigo aqui passar. Sim, aí nesta obra em particular, na Review and Herald, em 6 de setembro de 1906, ela diz o seguinte: mas os resultados de suas murmurações e incredulidade foi que levou Arão a fazer para eles um bezerro de ouro, para representar a Deus. Ele proclamou esse ídolo como sendo Deus, e muito entusiasmo foi criado sobre esse falso Deus. Se, em vez de fazer isso, ele tivesse chamado à mente a maravilhosa libertação que Deus havia feito por eles, e todos tinham sido atraídos para expressar gratidão, e Deus, por todas as suas ricas misericórdias em libertar seu povo da escravidão egípcia, eles poderiam ter sido colocados em terreno vantajoso, e ela continua, para glorificar o Deus que tinha feito tal libertação maravilhosa da degradação e da escravidão. Contudo, como Israel se comportou, na verdade, meus queridos amigos e irmãos, que estavam acostumados a adorarem os falsos ídolos, aqueles que estavam, na verdade, neste meio, não viram qualquer diferença do modo de adorar o Deus do céu e a sua forma de adoração, como lá no Egito praticavam. Agora, é preciso notarmos a forma de adoração deste instante e os serviços que ali foram ofertados. Aqui não estamos falando de uma festa, mas de um serviço de adoração. Quando você vai aos versículos, então, 5 e 6, descrevem que se incluía um serviço de adoração, e não estavam falando em termos, mas em festa. Vejam que há uma festa supostamente oferecida ao Senhor. E na New International Version, a expressão que aparece aí nesse texto que nós estamos usando, diz assim, vou ler aqui para você: vendo isto, Arão edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, então ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e, vejam, e beber, e levantou-se para divertir-se. Então, quando nós chegamos ao ato 6, cena 6, em Êxodo capítulo 32, verso 7, enquanto o povo estava se transviando, dançando, cantando, bebendo, comendo, oferecendo incenso a animais mortos, aos deuses criados por Arão, Moisés estava em audiência com Deus. Que contraste de liderança! Moisés falava com Deus, Arão falava com a linguagem do povo, do mal. Moisés estava em intimidade com Deus, Arão estava em intimidade com o povo. Moisés sabe a vontade de Deus, Arão sabe apenas o que o povo quer. Que tipo de liderança nós somos? Que tipo de linguagem nós estamos nos permitindo ouvir? Deus diz a Moisés, então, diante desta confusão: desce, porque teu povo se corrompeu. Amigos, nesse instante não havia mais o povo de Deus, pois ele havia se afastado do concerto, havia quebrado o concerto. E a serva do Senhor, em um outro texto que eu gostaria de compartilhar aqui para você, ela diz exatamente disso. O concerto de Deus com o seu povo havia sido anulado, e ele declarou a Moisés: deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, eu farei de ti uma grande nação. Êxodo 32, versículos 7 e 8, e o verso 10,
E o povo de Israel, especialmente aquela multidão mista, estaria constantemente disposta a rebelar-se contra Deus. Murmurariam também contra o seu chefe e o magoariam pela sua incredulidade e obstinação. A tarefa laboriosa e muito probante seria guiá-los até a terra prometida. Seus pecados já os havia privado do favor de Deus, e a justiça exigia sua destruição. O Senhor, então, propôs-se a destruí-los e fazer de Moisés uma poderosa nação. Não obstante, não podemos ser tímidos em denunciar certamente o pecado que cerca o acampamento dos santos, nesta nossa travessia desta terra até a Nova Canaã. Nós devemos ter firmeza, mas firmeza não pode ser confundido com frieza, com apatia, nem com a falta de respeito e cuidado, mas é preciso que nós corrijamos o que está em nosso meio, sem agredir, sem machucar, mas apresentar verdadeiramente adoração a Deus e não adoração ao modo egípcio. Sem temer, nós precisamos, então, apresentar as especialidades da adoração em Deus, da adoração pautada a Deus, o rito que ele requer na sua igreja, com o seu povo se reúne. Mas o que nós estamos muitas vezes promovendo, será que nós estamos ouvindo de fato a Deus, estamos na audiência com ele? Eu quero compartilhar um outro texto. Ellen White diz exatamente isso aí que você está vendo na tela, de todos os pecados que Deus punirá, nenhum é mais ofensivo à sua vista do que aquele que incentiva o outro a fazer o mal. Deus quer que seus servos demonstrem lealdade, repreendendo fielmente a transgressão, por penoso que seja este ato. Ademais, não estamos lidando com os negócios dos homens, meus amigos, com os contratos humanos. Nós não fizemos um contrato com um ancião, com um pastor, com um campo. Nós fizemos um contrato, foi com Deus, nossa aliança é com o Senhor. Nós não precisamos, então, perder de vista o apelo de Deus, mas também não precisamos ser frios, não precisamos nos tornar, eu diria, nossos cultos em um modo egípcio. Nós precisamos viver a verdade do Evangelho tal qual ela é. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar, aí no Patriarcas e Profetas, nesta página, Ellen White diz: aqueles que são honrados com uma missão divina não devem ser fracos e flexíveis servidores de ocasião. O que ela está dizendo? Ela está, na verdade, chamando a todos nós para entender que o Senhor requer uma vida que seja santa, um culto que seja santo, um culto que tenha as características de um modo de adoração que nada se afeiçoe com a forma de adoração egípcia. Quando nós vamos a Êxodo 32, versículo 17, o que eu chamo, portanto, aqui de ato, cena 7, eu chego, portanto, a me perguntar como que danças, gritos, barulhos, festejos, não são elementos que caracterizam a verdadeira adoração e o louvor a Deus? Às vezes, nossos ouvidos doem quando ouvimos o que o povo está, então, na casa de Deus cantando. Muitas vezes não cantam, gritam. Muitas vezes não louvam, mas fazem barulho. Muitas vezes não bendizem, mas estão pulando, dançando, e acham que, enchendo os pulmões desta forma, eles estão servindo a Deus? Será que estão mesmo? Será que, de fato, é isso que Deus está requerendo para a sua igreja, para o seu povo? Cuidado, meu querido amigo e irmão, para não chamar adoração aquilo que pertence, de fato, aos egípcios. Observe como Ellen White trata deste assunto, nesta página em particular desta obra que já estamos lendo, aproximando-se do acampamento. Isso está fazendo referência a Moisés. Vir o povo e a aclamar, a dançar em redor do seu ídolo. Era uma cena de alvoroço gentílico, imitação das festas idólatras do Egito, mas quão diverso do solene e reverente culto de Deus. Moisés ficou consternado. Observe que é esta exatamente a forma como Deus aqui repreende o seu povo. Na verdade, à luz de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 ao 12, temos de enfrentar uma crise antes de Jesus voltar a esta terra. É certo que nós temos de enfrentar uma crise que envolve que elemento em particular? Adoração, onde somos convidados nestes versos de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 ao 12, as 3 mensagens angélicas, a adorar unicamente a Deus, ao seu modo de adoração, não ao modo egípcio. Ademais, aqui o convite é dirigido ao povo
que diz pertencer ao Senhor. Portanto, o problema está em nosso meio, mas a solução também está em nosso meio. Por isso, a falsa adoração não diz respeito apenas no serviço, mas na forma. Há elementos, às vezes, estranhos sendo introduzidos em nossos cultos, e aquilo que pertence unicamente a Deus tem se tornado relegado a outros deuses ou, então, a outros adoradores. Músicas, como eu já dissera, que nada dizem, mensagens sem conteúdo, pecados acariciados, gestos, louvor, palmas para o cantor, e a mensagem, quando muitas vezes é apresentada, ela é apenas um faz de conta, é uma espécie, portanto, de mais uma satisfação. Ela não mexe com o coração, ela não mexe com os nossos maus hábitos, ela fica fadada a um tempo mínimo, e aí alguém que controla diz para você, você tem 5 minutos, mas você, então, tivera um movimento que durou 1 hora, de chocarrices, de barulhos, de gelo seco, de papel picado, e eu te pergunto, isto é culto? Esta forma de adoração é o que o Senhor realmente preparou para o seu povo? Eu gostaria de fazer uma outra leitura para você, nesta obra em particular, aí Testemunhos para a Igreja, neste volume, Ellen White diz que exatamente algo assim, a semelhança está acontecendo com o povo de Deus, o companheiro de atividade de Moisés, que foi deixado com a solene incumbência do povo em sua ausência, ouviu as pessoas expressando queixa de que Moisés as havia deixado, e expressando o desejo de retornar ao Egito. Contudo, com medo de ofender as pessoas, ele ficou em silêncio. De quem se fala? De Arão. Não se levantou ousadamente por Deus, mas para agradar as pessoas preparou um bezerro de ouro. Ele parecia estar adormecido à evidência do mal. Quando as primeiras palavras rebeldes foram proferidas, Arão poderia tê-las impedido. Estava, porém, tão temeroso de ofender o povo que aparentemente se uniu a eles e foi finalmente persuadido a fazer um bezerro de ouro para que adorassem. Isto revela que muitos líderes muitas vezes não suportam a pressão. É por isso que você não está sozinho. Você tem um aliado poderoso, você tem o Espírito de Deus para te conduzir, você tem também pessoas mais experientes para te aconselhar. Não faça ao modo egípcio, não adore a Deus ao modo egípcio, não crie um culto ao modo egípcio, aprenda a adorar a Deus na forma, e eu diria, no modo que o Senhor estabeleceu em sua palavra. Está claro que aqui o líder não sabe o que fazer, porque as ovelhas que deveriam ser guiadas pelo pastor, são elas que agora estão guiando, neste caso, o próprio pastor. Isto é uma lástima para dentro de uma igreja, quando as igrejas passam a dizer, melhor, quando os membros passam a dizer o que deve ser feito, mas não aquilo que a Bíblia diz como deve ser feito. E eu quero, nesse sentido, te apresentar uma outra verdade num texto profético aqui. Ellen White, nesse texto, ela diz: a condescendência com o eu, o orgulho, a moda e a ostentação estão misturados com a adoração a Deus. Ele deseja homens corajosos para a ação, que não considerarão a instituição de ídolos e a introdução de abominações sem levantar a voz com trombeta, anunciando ao povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Veja que ela retoma um texto aí, do texto de Isaías. Eu gostaria, portanto, de chegar ao final com a cena, eu diria, 8, ato em Êxodo capítulo 33, versículos 1 ao 6. Sim, meu querido amigo e irmão, Deus aceita a intercessão de Moisés, mas faz um reclamo para o povo se livrar de todo o penduricário. O marco histórico, a partir daí, é que o povo deixou de usar ornamentos. Até quando o povo de Deus será fiel? Até quando o povo de Deus se mantém fiel? Temos hoje muitas pessoas dentro da igreja que voltaram às práticas egípcias, com seus ornamentos, vestes sensuais, e pouco respeito ao que é santo. O corpo, como templo do Espírito Santo, muitas vezes tem sido tratado como uma casa de depósito de lixo. Não há reavivamento e reforma, meus queridos amigos, sem mudanças dos velhos hábitos, dos costumes, das ideias e teorias,
Deus espera que o seu povo, o povo do advento, seja distinto do mundo, não viva no Egito moderno. A retirada dos adornos era um sinal de um novo concerto, enquanto o povo permanecesse sobre o símbolo desse novo concerto. O povo, então, não estaria apostatado, mas o povo apostatou. E aí vem uma última pergunta, e eu gostaria de deixá-la em aberto para você. Eu gostaria que depois você tomasse um texto de Ellen White, em particular, no Grande Conflito, e você, então, ler-se em particular as páginas aí 426 em diante. Ali ela registra um movimento que é chamado, portanto, ali movimento de Indianápolis, aquilo que foi registrado como, então, o movimento da carne santa. Olhe exatamente como Ellen White trata deste episódio, o que ela nomina que ocorreria com a Igreja de Deus nos últimos dias. Então, você precisa atentar. Deus está te chamando, certamente, para que você seja uma pessoa que permaneça fiel, uma pessoa que seja, de alguma forma, um adorador, mas não alguém que imita a adoração, mas que vive a adoração. Que Deus te dê a graça de ser esta pessoa, de ser um líder que está em audiência sempre com Deus, e quando ouvir de Deus o recado, não se intimide de levar para o povo a resposta. Mas, por favor, gaste mais tempo com Deus. Que Deus te ajude, meus queridos amigos que me escutaram nesta tarde de sábado, a te fazer um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Esse é o meu desejo e também a minha prece. Aos irmãos da Igreja do Califórnia, que a mão poderosa de Deus esteja sobre vocês. E aqueles que, por alguma razão, deixaram o rebanho, ouçam a voz do bom pastor e retornem enquanto ele ainda convida, porque certamente este mundo vai chegar ao fim e você precisa estar no rebanho que o Senhor está conduzindo. Ouça a sua voz, seja parte desse novo concerto e viva não o modo de uma adoração egípcia, mas a adoração pautada em Cristo Jesus, o seu modelo, a sua forma. Que Deus te abençoe.